Chico, você ficou feliz com a contratação do Cuca? Olha, Zé, vou dizer uma coisa para você. Competente o Cuca é. Né? Ele tem mostrado isso em todos os times que ele tem passado. Ele já foi campeão em quase todos. Até no Palmeiras ele chegou a ser campeão. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Sim. Numa época em que o Palmeiras não estava lá essas coisas, né? Como está com o Abel agora, que está embaladão e tal. Agora, ele tem um desafio enorme no Corinthians, né? Enorme. Porque o Fernando Lázaro não deu padrão de jogo pro time. Se ele chegasse num time que estivesse perdendo gols, estivesse, sabe, perdendo de 1-0, 2-0, pênalti que o juiz não deu, esse tipo de coisa, até entendo que seria mais fácil. Porque é só se organizar, botar a cabeça de todos no lugar e tocar. Mas não é só isso que ele vai ter que fazer lá. Ele vai ter que dar padrão de jogo pro time, porque o time não tem padrão de jogo. Ele vai ter que colocar o Yuri Alberto mais enfiado, né, do que ele está. Ele não pode voltar para buscar jogo, não é a dele isso aí. Ele vai ter que aproveitar bem o Roger Guedes, enquanto não tem o Renato Augusto, para armar o jogo, não só dentro da área. Ele é um terror dentro da área, sim, mas ele vai ter que talvez tirar o Roger Guedes da área, ou ele um pouco mais para trás. Enfim, ele vai ter um trabalho enorme no Corinthians, enorme, enorme. Agora, ele é capaz de conseguir e fazer um bom time, e fazer o Corinthians jogar bola, é capaz. Sem o Renato Augusto, é capaz sim, porque o Cuca ele tem aquela consciência tática, né? Ele nunca passou por um time e deixou de dar consciência tática. Eu estava lembrando aqui, lá na redação, e o Cuca é o seguinte, ele não joga sem centroavante, cara. Não joga sem centroavante. No Fluminense, eu me lembro muito bem, quando então, o Fluminense no Corinthians ele vai se dar bem, né? Vai se dar bem. Tem jogador da Esquilate aí? Tem o Yuri Alberto. Sim. O Roger Guedes pode jogar, porque o Roger Guedes conhece eles. Foi campeão da Libertadores com ele, eu acho, né? Não foi? No Galo, você disse? Tem não, ele jogou com o Cuca China, né? no Palmeiras. Jogou com o Cuca no Palmeiras. E foi campeão brasileiro no Palmeiras. O Gil no Xandão. E o Gil no Xandão. Isso. Então, mas, veja bem, o que acontece? Ele só joga com centroavante. No Fluminense foi o Fred. No Palmeiras foi o Gabriel Menino. Não, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, que Gabriel Menino. Gabriel Menino está jogando agora. O Gabriel Jesus. Enfim, e no Galo foi o Jô. Ele mesmo. E pior, ele só joga com meia. Ele joga com meia. No Palmeiras foi Moisés e no Galo foi o Ronaldinho Gaúcho. Então, quer dizer, ele coloca as coisas no seu devido lugar, Marcelo. Bacege, e aí, o que você acha? Vai dar certo? Eu acho que assim, como o Chico falou, o Cuca tem competência de sobra, né? Já provou isso em outros clubes, em outros trabalhos, só que assim, a gente precisa analisar como que vai ser a atmosfera numa Arena Corinthians lotada, como que a torcida vai recepcionar o Cuca quando o nome dele for anunciado no telão. Tem tudo isso. A gente sabe que a Gaviões da Fiel, que é a principal torcida organizada do Corinthians, comprou a briga e está apoiando a chegada do Cuca. Mas todas as outras torcidas e até os torcedores, entre aspas, comuns, têm se mostrado contra a contratação do Cuca. Então a gente precisa analisar, porque esses fatores externos, aos poucos, eles podem minar um pouco o trabalho do Cuca. Principalmente porque o Cuca chega com aquela responsabilidade de dar um resultado, uma resposta imediata. Como o Dorival Júnior chega ao São Paulo da mesma maneira. Daqui a pouquinho o Thiago Salazar está lá no CT Dr. Joaquim Grado. Bom, tá aí então o Cuca aí, claro que ele falou mais sobre esse assunto, foi questionado sobre outras situações, o que ele deveria ter feito na época, se ele se arrepende de alguma coisa, né? E o Cuca foi ali sempre norteando as respostas dele nesse tom aí que vocês ouviram agora. Conversei com o Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, perguntei para ele, né, falei, Duílio, você sabia que essa repercussão ia acontecer, mesmo assim, bancou a contratação, explica para mim por que então dessa decisão do Corinthians. E o que o Duílio me respondeu foi o seguinte, ele deixou claro que o Corinthians foi ler o processo, o Corinthians chamou o setor, o departamento de compliance, para entender exatamente o que aconteceu. O Corinthians foi ouvir o Cuca, foi ouvir especialistas, foi entender exatamente tudo o que aconteceu. E o Corinthians, segundo Duílio Monteiro Alves, presidente do clube, passou o seguinte, o Corinthians não deixou de ser o time do tema, né, do lema Respeita as Minas, ou das minorias, que o Corinthians vai continuar defendendo sim essas causas, mas que o Corinthians também, segundo o Duílio, não pode ser o time da injustiça. Para ele, há também esse problema que é um problema atual, que é o que o pessoal chama de cancelamento da internet, né? Onde todo mundo já sai julgando, condenando pela internet, e o Duílio entende que o que está acontecendo é isso, muita desinformação, na opinião dele, que leva a um julgamento precipitado na internet.
Segundo o Duílio, o que pesou foi o fato do Cuca não ter sido processado pela vítima e também não ter sido reconhecido pela vítima e também de não ter prova nenhuma concreta de que o Cuca teria feito alguma coisa. Então, para ele, o que pesa, e aí baseado no processo lido, no compliance, junto ao departamento jurídico, é exatamente isso. Bom, nós não temos um ato concreto, nós temos que ouvir a palavra da vítima, e a vítima não processa ele, e a vítima também não reconhece ele, já que em 3 vezes no processo ela diz que não reconhece o Cuca como agressor. Então, para o Corinthians, para o Duílio Monteiro Alves, o que está acontecendo é um julgamento precipitado de uma, entre aspas, fake news. Ele também bateu muito na tecla de que fala-se em estupro e no processo não se fala em condenação por estupro, né? Se fala em importunação, em atentado ao pudor, agressão a uma vulnerável, isso tudo se fala, mas não se fala em estupro. Então, e o Corinthians está se baseando nisso para bancar a contratação do Cuca. Ele lembrou, por exemplo, os casos do Robson Bambu, né, e que foi acusado de estupro, mas depois inocentado, e do Rafael Ramos, que foi acusado de injúria racial e depois também inocentado. E ele disse, já pensou se ali eu mandasse aqueles caras embora? E aí eu aqui, agora vou dar um exemplo, o Danilo Avelar. Ali o Corinthians afastou o Danilo Avelar, quis rescindir o contrato imediatamente, porque, segundo o clube, ali sim era inquestionável, havia um fato concreto. Então essa é a posição do Corinthians, do presidente Duílio Monteiro Alves. O Cuca, vocês já ouviram, ele que estreia então no comando do Corinthians agora no próximo domingo, isso foi importante também, viu? O Duílio também falou sobre isso. O fato da disponibilidade dele de assumir imediatamente pesou também nessa contratação. Agora eu passo a bola para vocês debaterem aí, senhores. Tá bom, Salazar, obrigado aí por todas as informações do Corinthians. E olha só, dentro disso tudo, eu respeito demais o Corinthians, os maiores times do mundo, fato, mas eu não teria contratado o Cuca. Você, Chico? Eu também não. Eu também não teria contratado o Cuca e teria, por uma simples razão. Antes de contratar o Vitor Pereira, o Cuca teve nas pretensões do Corinthians. E o Corinthians, segundo notícias daquela época, não trouxe o Cuca exatamente por esse motivo aí que está sendo abordado agora. Agora, vamos analisar a entrevista do Cuca. Sim. A entrevista do Cuca, ela foi uma entrevista transparente. Ele não se negou a falar absolutamente nada. E aí ele foi bem demais. Foi bem demais. Ele tinha que ter feito isso e fez. Isso. E bateu a tecla, bateu o pé dizendo eu sou inocente, eu não tenho nada a ver com isso, a menina me tentou, foi 3 vezes tentar me reconhecer e não me reconheceu. Então, eu acho que por essa transparência do Cuca, o Cuca está perdoado, no meu modo de ver. Ele tem sim que deixar de trabalhar sossegado e tranquilo. Agora, a diretoria do Corinthians é que me decepcionou. Bom, acredito que muitos estejam ansiosos, outros nem tanto, mas hoje o Corinthians visita o Goiás lá em Goiânia para a estreia do técnico Cuca. O jogo será às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva do Premier. E bem, como a gente sabe, né, já nesta quarta-feira vai ter aí Corinthians e Remo. Timão precisando reverter o resultado por pelo menos 2 gols de diferença, e mesmo que seja contra um time de Série C, tecnicamente mais fácil, fica a pergunta, né? O Cuca vai usar o time reserva hoje, já pensando em poupar para essa decisão, ou vai meter logo os titulares, força máxima para cima do Goiás e já tentar ganhar pontos com a torcida? Quer dizer, pontos também não, talvez amenizar um pouquinho as coisas. Pois bem, o adversário é difícil, não tem como a gente só ir com o time reserva e achar que é o bastante, porque o Goiás, apesar de ser um time mais fraco nessa Série A, dentro de casa é um time bem chato de se jogar. Então, por causa disso, segundo informações, o Corinthians deve mesmo entrar com um time parecido com o do jogo passado, tendo aí apenas algumas alterações pontuais, como por exemplo na vaga do Fagner e do Cantígio, que não vão a campo. Fora isso, a provável escalação deve girar em torno de Cássio, Duqueiroz, porque o Rafael Ramos ainda não voltou, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Rony, Juliano e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Suponho que essa seja a escalação, tanto para ganhar no primeiro jogo, quanto pelas peças que tem, né, fiel? E aí, esperançosos para hoje? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!